Olá, eu sou a repórter Aline Ramalho e este é o podcast SC em 5 minutos, onde você fica sabendo das principais notícias de Santa Catarina. Vamos aos destaques desta quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2022. Hoje, a PEC da transição será votada no Senado Federal. A proposta de emenda à Constituição trata o pagamento de programas sociais em 2023 e foi articulada pela equipe de transição de Lula, presidente eleito no último pleito. O texto da PEC foi aprovado em votação simbólica da Comissão de Constituição e Justiça, após acordo entre os senadores. Neste acordo, a proposta mantém prazo de 2 anos e expande o teto de gastos da União em 145 bilhões, cerca de 30 bilhões a menos que o texto original. Os parlamentares ainda apresentaram emendas à PEC e 52 sugestões de alterações foram protocoladas. Para que a proposta de emenda constitucional seja aprovada na votação oficial, 49 dos 81 senadores precisam votar de forma favorável. Olhando para o nosso estado, os 3 senadores já definiram seus posicionamentos, mas não há um consenso entre a bancada catarinense. Dário Berger, do PSB, informou ao Diário Catarinense que irá votar a favor do acordo aprovado durante a sessão da CCJ. Já Esperidião Amin, do PP, se posicionou contra a aprovação da PEC e apresentou uma emenda ao texto. Por fim, a senadora Ivete da Silveira, do MDB, afirmou que irá acompanhar a discussão da PEC com atenção na busca por um texto de consenso. Ao descer, declarou que não concorda com a forma que a equipe da transição está encaminhando o tema. Os posicionamentos completos dos senadores catarinenses estão disponíveis em nosso site. Lá você também encontra o caminho para a aprovação da PEC da transição. Nesta terça-feira, dia 6, uma mega operação contra a corrupção no setor de coleta e destinação de lixo foi deflagrada em Santa Catarina. A ação mirou 28 cidades do estado, 25 empresas e agentes públicos. Chamada de Mensageiro, a operação investiga suspeitas dos seguintes crimes: fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. No mesmo dia em que foi deflagrada, 3 prefeitos de cidades catarinenses foram presos: Davidson Souza, prefeito de Pescaria Brava, Luiz Henrique Saliba, de Papanduva, e Antônio Rodrigues, prefeito de Balneário Barra do Sul. O Ministério Público chegou a pedir, ao todo, a prisão preventiva de 7 prefeitos de diferentes regiões de Santa Catarina, mas nem todas foram decretadas pelo Tribunal de Justiça. O caso seguirá em fase de investigação. Ao todo, são 96 alvos de buscas, que envolvem órgãos públicos, residências particulares e empresas. Em nsctotal.com.br, você confere as manifestações de prefeituras da região norte do estado e outros detalhes sobre a Operação Mensageiro. Mudando de assunto, após 9 dias desde o início das chuvas intensas, rodovias de Santa Catarina seguem interditadas. Ao menos 25 pontos de estradas federais e estaduais estão com bloqueios e sem previsão de liberação. A reportagem segue atualizando o estado dos trechos em tempo real e a lista completa dos bloqueios você pode conferir em nosso site. Na Grande Florianópolis, há o maior número de rodovias estaduais ainda interditadas. Isso porque a região foi uma das mais afetadas pelas chuvas nesses últimos dias. Na manhã desta quarta-feira, dia 7, uma ponte desabou e interditou o principal acesso à colônia Nova Itália, onde vivem aproximadamente 1.000 pessoas. A comunidade fica no município São João Batista. Essa cidade, inclusive, já decretou situação de calamidade após as chuvas e o decreto foi reconhecido pelo governo federal. Com isso, São João Batista poderá receber recursos do Executivo para o socorro aos afetados pelas chuvas na cidade. Mais de 2.000 pessoas foram resgatadas no município e cerca de 10.000 se alojaram em casas de parentes ou conhecidos. Ainda nesse tópico de impactos das chuvas em Santa Catarina, 3 dias após um forte temporal provocar uma enchente em Benedito Novo, ali no Vale do Itajaí, a cidade ainda tem famílias isoladas e sem energia elétrica. A prefeitura corre contra o tempo para refazer as pontes que foram levadas pela água. Enquanto isso, o Corpo de Bombeiros usa um helicóptero para garantir a entrega de comida, água e remédios para quem está sem passagem por terra. O podcast está quase terminando, mas antes disso, nesse fim de semana, dias 10 e 11 de dezembro,
acontecerá o vestibular unificado da UFSC e IFSC. As provas são aplicadas em diversas cidades de Santa Catarina. Vai prestar o vestibular ou conhece alguém que vai? Atenção para um detalhe importante. O uso de máscara é obrigatório. O vestibulando também precisa levar o comprovante de vacinação para Covid ou teste negativo para a doença, realizado no máximo em 72 horas antes do primeiro dia de prova, ou seja, até no máximo hoje, dia 7. Ficou com alguma dúvida? Todas as informações e detalhes sobre o vestibular estão disponíveis em nosso site. Esse foi o SC em 5 minutos, o podcast do NSC Total, publicado de segunda a sexta-feira. A produção é minha, Aline Ramalho, e a captação de áudio é de Júnior Dias. A edição é de Bianca Anacleto e a coordenação é de Carolina Marasco. Essas e outras notícias você pode conferir em nsctotal.com.br. Até a próxima, tchau!